Estamos continuando então com a matéria Panorama da Bíblia, e agora o que nós vamos ver é a parte 3 e a parte 4, e estamos finalizando a matéria. E então vamos dar essa sequência. Parte 3 é Panorama da Bíblia, uma visão geral profética. Essa é uma visão muito importante também, porque ela vai fazer parte de todo esse esqueleto que nós preparamos. Nós não vamos entrar em detalhes da profecia, mas dá os esboços gerais da profecia. Vocês ainda terão uma matéria de escatologia e profecias do Novo Testamento, mas essa já é uma parte, um conteúdo que vai te ajudar já a ter aqueles referenciais para que você possa encaixar cada parte profética dentro do local certo, dividindo corretamente a palavra. Em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 32, a palavra de Deus apresenta ali para nós o plano profético bíblico. Então, nós, lendo o texto, vemos que Paulo ele fala de 3 povos distintos: os judeus, primeiramente, depois ele fala dos gentios, ou gregos, né? Os gentios, e também fala da igreja. Então lá ele apresenta para nós o que a palavra de Deus também apresenta de um modo geral no Velho e no Novo Testamento: judeus, gentios e a igreja. E o povo de Israel, a nação de Israel, Deus tem um plano profético para eles. Os gentios, ou as nações, Deus tem um plano profético para as nações. E a igreja, Deus também tem um plano profético para a igreja. Isso a gente vê, claro que é um mistério tudo, mas há aquilo que Deus revelou para nós, que a gente pode então estar entendendo um pouco mais. Não temos todas as respostas, claro, não é o alvo ter todas as respostas, mas temos os referenciais para que a gente poder manejar bem a palavra com sabedoria, sem muita confusão, como se tem feito nos dias atuais com a Bíblia, um grande analfabetismo bíblico. Todas essas coisas são bem básicas. Bom, divisão correta das Escrituras, como a gente já tem falado bastante nesse assunto, segundo Timóteo 2,15, divide bem as Escrituras, ou divide bem, maneja bem a palavra da verdade. 1 Coríntios 10:32, judeus, Israel, gentios, nações, o mundo e a igreja são salvos das nações ou entre judeus. Isso é básico, você precisa ter isso em mente, é básico. E também é importante entender que você pertence a um desses grupos aí. Ou você é judeu, se é judeu da nação de Israel, faz parte. Se é gentil das nações, você não é um crente em Jesus, você é incrédulo, como a Bíblia ensina. Ou você é da igreja, um salvo por Cristo. Não estamos falando de uma instituição, não é a igreja católica, nem a igreja evangélica, é salvação em Jesus Cristo. É isso que a Bíblia chama de igreja. Existem muitos movimentos que se autodenominam igreja, mas não é esse o ideal da Escritura, A Escritura deixa claro para nós que a igreja é o salvo, ou são os salvos por Deus de fato. Então você pertence a um desses grupos aí, E eu também. Cada um de nós tem que verificar por si mesmo, se é salvo em Jesus. Há na Bíblia então profecias para Israel, nação de Israel, em toda a Escritura, Velho e Novo Testamento, para o mundo, ou nações, gentios, e também profecias para a igreja. Há muito nisso na Escritura. Então o que acontece? É preciso você dividir bem a Bíblia para saber o que é para cada um deles. Israel, para o mundo e para a igreja. Eu tenho batido bastante nessa tecla, fazendo essa divisão. Isso é muito básico, para que você não faça confusão. Então, começando em Gênesis, nós já vimos do capítulo 1 ao 11 que Deus tratou com o mundo de uma forma geral. Não havia ainda nem Israel nem a igreja, havia apenas na mente de Deus. A igreja é um mistério, A Bíblia deixa isso claro, a igreja é um mistério. Efésios 3:9, outros 7 vezes no Novo Testamento
mostra a igreja como um mistério que foi revelado por Deus e estava oculto antes dos séculos, né, na mente de Deus. Do capítulo 12 de Gênesis até Atos 2, a gente vê historicamente o desenvolvimento da nação de Israel, desde o seu nascimento milagroso com Isaac, Abraão, Isaac, né? Foi um grande milagre, até Atos capítulo 2, que é o início da igreja. Historicamente falando, a igreja começou ali, porque há uma distinção, como eu já mostrei em outras aulas, sobre o crente do Velho Testamento e do Novo. Historicamente falando, isso acontece a partir de Atos 2, com a vinda do Espírito Santo. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante, com alguns gráficos, que vocês vão compreender melhor. Deus tratou com Israel, né? Nesse período, a igreja não existia ainda. Até mesmo os discípulos tinham dificuldade para entender a igreja. Para eles, o Messias veio para Israel somente, e Israel iria então estabelecer o reino. Eles iriam estabelecer o reino e conquistar as nações até na base da força ou de alguma outra maneira. Mas os gentios não, os gentios eram inimigos, tinham que ser destruídos. Mas esse não era o plano de Deus. Deus, ele, a partir de Atos 2, vai revelando também progressivamente, até para os discípulos, o próprio Pedro, que tinha uma grande dificuldade, né, até de entrar na casa de um gentio. Se você ler Atos 10, vê a grande luta para ele poder visitar Cornélio, que era um centurião romano. Não aceitavam mesmo. E os próprios discípulos judeus ficaram escandalizados quando souberam que Pedro foi na casa de um gentio e comeu com ele. Ele precisou dar um relatório e explicar tudo o que tinha acontecido. Então havia uma grande dificuldade, mas a igreja foi se desenvolvendo a partir dessa época e as coisas mudaram. Ela nasce judia, mas vai se tornando cada vez mais gentia, e hoje é muito mais gentia, né? Pouco judeu você encontra na igreja. De Atos 2 até Apocalipse 3, Deus trata com a igreja. Apocalipse 4 e 5 tem aqui um parênteses, vamos dizer assim, né? No céu Deus está tratando com a igreja, é o tribunal de Cristo, isso é para a igreja também, e as bodas do Cordeiro. Terceiro, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, é recompensa, onde Deus vai tratar das recompensas dos salvos. E também outro parênteses, que é Apocalipse 6 a 18, Deus tratará com Israel e as nações. Deus estará preparando Israel para receber o Messias, e as nações serão julgadas, né? O julgamento desse mundo que rejeitou o Messias. De Apocalipse 19 a 22 será com Israel, novamente a igreja e as nações. Veja que esses três povos distintos estão sempre na mente de Deus. No mundo, de uma forma geral, a nação de Israel, a igreja. E assim Deus vai traçando todo o seu plano, o seu propósito, conforme a sua vontade, a sua soberania. Então, há no Velho Testamento e no Novo profecias que se encaixam no período do Apocalipse 6 a 18 e também no período de Apocalipse 19 a 22. Então, quando a gente estuda as Escrituras, lê a Bíblia, existem profecias ali nos Salmos, em todos os livros praticamente, tem profecias que estão tratando de um período ainda que vai acontecer. Algumas coisas já aconteceram, mas até eles se encaixam em outras partes, historicamente falando. Por exemplo, Enoque, o sétimo depois de Adão, lá em Gênesis, no capítulo 5 é mencionado sobre ele, que ele foi arrebatado, né? Foi tirado e ninguém viu mais. Deus tomou para si. Enoque, conforme Judas 14, no Novo Testamento, ele já anunciava a segunda vinda de Jesus. Então, lá em Gênesis já era anunciada a segunda vinda de Jesus. E onde é que se encaixa essa segunda vinda? Detalhadamente no Apocalipse 6 a 18. Mateus 24, Jesus fala da sua volta, e 25 mais especificamente, né? O rei virá
para o julgamento das nações. Então, é importante entender que também no livro de Daniel, no livro de Isaías, no livro de Joel, Mateus, Lucas, nas epístolas, existem profecias que têm o seu cumprimento, terá o seu cumprimento dentro de outras partes, no período correto. Por isso a importância de manejar bem, para não pegar um texto fora de contexto, fazer confusão. Isso é muito básico e não é uma coisa para quem tem títulos, doutores e isso, aquilo, que fizeram aquele curso de PhD, então agora eu sei, que estudou as línguas originais para descobrir isso. Não, não. Deus já nos revelou na sua palavra de modo muito simples. Essas divisões estão aí. Entende? Se prestarmos um pouco de atenção, elas já estão. E se formos leitores atentos e fizermos essa divisão, veremos que elas estão ali, sem precisar fazer confusão, sem precisar de nenhum tipo de título, de nada. Crente comum, a palavra de Deus foi dada para nós, para não confundir nada, mas crer e confiar e ser transformado pelo poder dela. Então vemos aqui um gráfico que vai ilustrar. Se você tem o seu esboço aí, vai acompanhando com o esboço, né? Vai te ajudar. A eternidade, então vimos Gênesis de 1 a 11, eu gosto de fazer essas divisões que nos ajudam muito. Deus tratou com a humanidade de uma forma geral, naturalmente, não havia Israel nem a igreja. 3 dispensações: inocência, consciência, governo humano. Como eu já expliquei, formas de Deus refrear o mal no homem após a queda. Depois, Gênesis 12, 1 a Atos 2, Israel, e vemos mais 2 dispensações, a promessa, e também encontramos a lei nesse período, né? São dispensações mesmo, que trabalham de uma forma muito especial para refrear o mal no homem. É um mistério isso também, existem discussões, polêmicas em torno disso, mas o alvo nosso não é polemizar, mas entendemos que há um mistério num sentido, porque não sabemos exatamente o tempo, né, a época certa em que passa um e outro, elas também se entrelaçam, porque até hoje existe a consciência, o governo humano, o governo civil, né, para refrear o mal, a promessa que Deus fez a Abraão, nós a recebemos em Jesus Cristo, como vimos nas alianças bíblicas, né, Gálatas 3,14, recebemos a promessa do Espírito, que é o Messias, o Salvador. E a lei? A lei também continua, né, a mesma coisa. Paulo fala que pela fé nós não anulamos a lei, pelo contrário, estabelecemos a lei. Não uma lei legalista, não uma lei da letra, mas do Espírito, no nosso coração. O não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar a Deus, honrar o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, honrar pai e mãe, né? E ter uma vida de relacionamento com Deus vem de dentro para fora, uma transformação de dentro para fora, no coração do ser humano, e não algo legalista, algo religioso apenas, só formal, mas uma transformação. Então veja que isso aconteceu historicamente, mas ainda Deus trabalha com elas. Agora, tem pessoas que polemizam, que discutem, que brigam, até se matam por querer ter respostas para tudo. O nosso alvo aqui é dar uma visão geral, mas não temos resposta, temos uma ideia daquilo que está revelado, né? E não queremos causar nenhuma confusão. Veio o Messias, foi rejeitado, e inaugurou o período que nós estamos vendo agora, de Atos 2, 1, Apocalipse 3, 22, chamado período da igreja, que é a época também, 6ª dispensação, época chamada da graça. Quer dizer que não teve graça antes? Claro que teve, sempre teve graça. Deus é um Deus de graça.